Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor Marcos Ital, mais uma aula da nossa jornada do curso Aprendendo e Ensinando R para Análise de Dados. E eu voltei aqui, né, pontualmente, isso vai acontecer, voltei para os slides, né, saí um pouquinho do R, para a gente se preparar agora para coisas muito práticas que a gente tem que aprender sobre estatística, né? É o primeiro momento no qual a gente vai ter um olhar com um pouquinho mais de cuidado para questões de estatística, tirando o que eu apresentei de conceitos iniciais, que é o momento no qual a gente vai começar a falar dessa abordagem que muitas vezes a gente chama de forma coletiva de estatística descritiva. E nesta primeira parte, a gente vai tratar particularmente da média aritmética e do desvio padrão. A gente vai, durante essas aulas, alternar, tá bom? Apresentação de slide R, apresentação de slide R, não necessariamente desse jeitinho que eu falei, mas é só para vocês entenderem a dinâmica. E aí a ideia é que eu quero passar os conteúdos mais conceituais, teóricos e tal para vocês, aqui usando o auxílio dos slides, para depois a gente voltar para o R e praticar. Depois que a gente passa de alguns conceitos iniciais, aí a gente volta direto para o R. Tem coisas que a gente faz direto no R sem ter que voltar para os slides. Na verdade, sempre que possível, essa é a minha preferência. Gosto muito quando as aulas são bem teórico-práticas, mas de vez em quando a gente tem que fazer esse retorno, né? Fazer esse resgate para trabalhar bem alguns conceitos iniciais. Beleza? Para a gente nunca esquecer, né, eu coloco esse slide como o segundo slide de todas as aulas que tem slides. Relembrando, esse é um conteúdo aberto com uma licença aberta Creative Commons CC BY 4.0. Este curso, inclusive, ele teve apoio direto da Creative Commons Open Education Platform. Esse curso ele é um recurso educacional aberto. Se você chegou pelo YouTube e está vendo a aula, vai nesse link que está tanto no slide quanto na descrição da aula. E isso tudo é conteúdo para vocês, né, feito com muito carinho, para vocês poderem usar, compartilhar e inclusive modificar e criar algo novo. Beleza? Relembrado esse aviso, vamos começar? Quando a gente fala em estatística descritiva, a gente está pensando nas ferramentas estatísticas que são utilizadas para literalmente descrever, né? Está no nome, mas também visualizar dados. Então, a gente vai trabalhar nas próximas aulas com um conceito, ou melhor, uma ideia, né, que são as medidas de tendência central e dispersão. Aqui a gente vai focar em uma medida de tendência central, que é a média aritmética, que todo mundo conhece, mas a gente tem que ter um olhar detalhado e cuidadoso para ela. E a gente vai trabalhar com uma medida de dispersão chamada desvio padrão, mas para aprender sobre ela a gente passa por uma outra chamada variância. É meio que o caminho para chegar no desvio padrão, a gente passa pela variância. Depois a gente vai falar das medidas de posição, medianas, quartis, percentis, e durante esse processo a gente vai abordar alguns gráficos bem simples, que particularmente dois gráficos, o histograma e o gráfico de barras, que são muito parecidos quando a gente olha para eles. A gente pode dizer que o histograma é um caso específico de gráfico de barras, e quando eu falo gráfico de barras eu estou falando do caso mais geral, e aí a gente vai aprender, vai trabalhar com eles e vai aproveitar para começar a aprender sobre gráficos no R. Tudo isso com esse objetivo geral de descrever dados, visualizar dados de uma maneira descritiva. Vocês vão ver que mais adiante a gente vai começar a dar uns passos a mais e de repente a gente vai começar a especular sobre, por exemplo, a relação de causa e efeito entre duas variáveis. Aí a gente está saindo do campo da estatística descritiva, mas eu vou guardar isso para depois. Tudo bem? Beleza? Para quem está assistindo aqui, não, eu não estou muito familiarizado com esses conceitos, não sei muito bem o que é isso tudo, a gente vai aprender no caminho. Então vamos com calma, passo a passo, como sempre. Tá certo, gente? Gente, média aritmética é uma medida de tendência central. E esse nome é um nome mais ou menos fácil de entender, uma medida de tendência central. Quando eu falo que eu vou fazer uma medida de tendência central dos dados, quer dizer que eu estou pensando em uma variável,
uma coisa que eu mensurei, medi ou contei, uma variável quantitativa, né? E eu vou tentar achar a tendência central. Então eu vou pensar na centralidade desses dados. Os dados, eles têm uma coisa comum, eles parecem seguir uma direção, eles têm um padrão. E a gente pode calcular isso usando a média aritmética. Eu coloquei aqui a fórmula que eu diria que é uma fórmula meio informal da média, né? Que tem umas reticências ali no meio. Mas só para a gente estabelecer um pouquinho também essa visualização de fórmulas, porque ela importa também para a gente. Na estatística existe uma forma, na matemática no geral, de se referir à média aritmética, que é simbolizar quando você está usando o nome de uma variável, como por exemplo a letra x, que é tradicionalmente usada para simbolizar uma variável genérica qualquer, e quando você coloca uma barra horizontal em cima, a gente está se referindo à média aritmética, especificamente uma média que a gente chama de média amostral, que é a média calculada com os dados da minha amostra, tá? E aí a gente pode fazer essa representação menos formal, que é o valor 1, x1, mais o valor 2, x2, mais o valor 3, x3, até um xn, e depois divide por n. Então, exemplo clássico, fácil de entender, olha, eu chego numa sala de aula, tem 10 pessoas, eu vou calcular a altura média das pessoas. Então, a primeira pessoa, x1, me fala, minha altura é 1,60 m. Eu vou lá e escrevo o valor. A segunda fala, a minha é 1,70 m. Eu escrevo o valor. A terceira fala, a minha é 1,65 m. Eu somo, depois eu divido por 10 e eu tenho a altura média. Essa é a média aritmética. Uma forma um pouquinho mais formal de escrever isso, e que muitas vezes vai aparecer nos livros de estatística, é esse formato que usa essa estrutura matemática de somatório. Para quem não está muito acostumado com isso, não se assuste não. Quando você olha para essa letra, é um sigma maiúsculo, ele está te dizendo, você vai pegar do x1 até o xn e vai somar. A letra sigma de somatório, ela é uma instrução. Ela fala, some os valores. Quais valores? Aí tá vendo que tem 1 embaixo e o n em cima? Do 1, do primeiro valor, até o último, que é o n. Então é a mesma coisa que está em cima, só que é mais compacto e é escrito de uma forma mais formal. No final do dia, se você entendeu que uma média é somar os valores e dividir pelo número total de valores somados, está valendo. Mas eu acho relevante a gente aprender a ler a fórmula, até porque vocês estão aqui fazendo um curso no qual eu não me aprofundo tanto na parte conceitual, e eu sempre vou recomendar que as pessoas estudem. Aí você vai buscar um material de estudo e de repente você esbarra na fórmula. E aí é legal saber o que a fórmula quer dizer. Tudo bem? Gente, média é uma parada que a gente pode representar visualmente e que tende a ser bem fácil de compreender, tende a ser bem intuitiva. Pensem no exemplo que eu dei, alturas de pessoas. Imagine que essa setinha, ela é uma escala. Imagina que as pessoas elas estão chegando numa parede onde eu tenho uma régua, tá? De repente ela vai do chão, do zero, até 2,5 metros, por exemplo. Aí cabe todo tipo de pessoa. Aí a pessoa vai lá e para na parede, sabe aquele jeito, né? A pessoa para, coloca a planta do pé bem certinha no chão, corrige a postura, e aí eu vou lá e marco. Aí eu marco a altura das pessoas. E eu vou marcando a altura das pessoas, e depois eu calculo a média. Eu marquei as marcações aqui, né? Elas estão em azul, e aí eu marco depois, eu calculo a média, aí eu vou lá naquela parede e risco a média com uma cor diferente e mostro para todo mundo. Olha, gente, a altura média das pessoas aqui. E esse valor, ele tende a ser intuitivo e fácil de entender. Aqui a gente enxerga a ideia da medida de tendência central. Mas tem um problema. Na verdade, tem dois problemas. Mas eu vou tratar do primeiro problema, que vai ter uma solução que é complementar a média com mais uma coisa. Esse problema eu vou tratá-lo também visualmente, para vocês entenderem de cara como ele é. Ó, eu viro e falo para vocês, eu vou primeiro falar, depois eu vou mostrar. Eu viro e falo para vocês só o resultado. Ah, gente, eu entrei na sala, tinha, aqui vamos usar a figura, 6 pessoas. Eu medi a altura de cada pessoa e calculei a média. E a média deu 1,70 m. Aí vocês tratam de imaginar
como será que eram as pessoas dessa sala? Aí uma pessoa poderia imaginar que nessa sala tinha, até por causa essa imagem, ela me conta uma história. Aqui eu não escrevi números, mas imagine que ali o menor valor, a pessoa mais baixinha, tinha 1,50 m e a mais alta tinha 1,90 m. Aí você olha e pensa, a média foi 1,70 m. Então eu tenho algumas pessoas ali, uma tinha 1,50 m, a outra 1,55 m, 1,65 m. Ali para cima da média eu tinha uma pessoa com 1,75 m, uma com 1,80 m, outra com 1,90 m. E aí, massa. Você conseguiu entender porque a média foi esse valor. Mas imaginem agora outras configurações de uma sala onde tem 6 pessoas e a altura média é 1,70 m. Por exemplo, se todo mundo medisse 1,70 m e entrasse na sala, a média ia ser 1,70 m. Mas a minha figurinha não ia ser assim, não. Todas as medidas iam ficar uma em cima da outra e a média ia dar 1,70 m. Ou entra uma pessoa na sala que mede 1,20 m e outra que mede 2,30 m, e depois entra um monte de gente de alturas variadas e a média também pode dar 1,70 m. Ou não é todo mundo 1,70 m, mas é todo mundo de medidas muito próximas. Vai de 1,65 m a 1,75 m e a média poderia dar 1,70 m. Ou seja, a média sozinha, ela só me conta um pedaço da informação. Em todos os cenários que eu descrevi, a média é 1,70 m, tem pessoas mais altas e pessoas mais baixas. Em um dos cenários que eu descrevi não tem nem isso, todo mundo tem a medida igual. E a média foi sempre a mesma. O que está faltando? Está faltando uma maneira de eu saber o quanto que essas alturas variam em torno dessa média. Então aqui visualmente, imagine o cenário onde, à direita que eu coloquei aqui, todas as medidas estão bem próximas da média, e um cenário no qual as medidas estão muito espalhadas em torno da média, inclusive para valores que, dependendo do contexto, claro, depende do contexto, né? Mas que eu poderia considerar extremos, né? Todos esses 3 cenários são cenários onde a média é a mesma, mas tem uma coisa que não é a média, é a variação em torno dela. Agora olha para o título dessa parte da aula, medidas de tendência central e dispersão. Eu preciso falar das medidas de dispersão também. Nós estamos acostumados no dia a dia com o conceito de média aritmética. As pessoas usam a ideia de média como uma ideia muito intuitiva. E mesmo quem não estuda estatística sabe o que é média. Mas a gente não está acostumado no dia a dia de pensar numa medida de variação em torno da média. E tem muitos exemplos sobre isso. Por exemplo, eu sou nativo de Viçosa, Minas Gerais, e Viçosa é uma das cidades que tem uma amplitude térmica diária absurda. Dependendo da época do ano que você está em Viçosa, você vê o fenômeno que é todo mundo sair cedinho de casa, cheio de blusa de frio, e ao longo do dia as pessoas vão tirando as peças porque começa a esquentar, e aí meio-dia até as 2 está um calorão, e aí as pessoas estão só de camiseta, e depois vai entardecendo, começa a noite e começa a se colocar as blusas de frio de novo, se você estiver fora de casa. Então, você poderia medir a temperatura média dos dias dentro de um período, mas se você não vê essa amplitude, essa variação, você só está contando um pedaço da história. Aí eu viro e falo, a temperatura média nesse dia foi 25 graus. Mas é muito diferente uma temperatura média de um dia ser 25 graus e variou entre uns 22 e 28 a temperatura média foi 25 graus, mas variou entre 15 e 30. Peraí, cara, tem uma variação enorme. Então a gente precisa de maneiras de medir a variação, tá? Existe uma maneira muito simples de medir a variação, que é medir o menor valor e o maior valor. O mínimo e o máximo. Então eu posso falar, a média foi essa, o menor valor foi esse e o maior foi esse. Se eu simplesmente subtraio o maior valor do menor, isso se chama amplitude, tá bom? Amplitude é uma medida de dispersão, é uma medida de variação, mas ela normalmente pode também me esconder muita coisa, porque os valores máximos e mínimos, eles podem ser extremos e podem não ser muito comuns. Eu quero outra coisa, eu estou buscando outra coisa, e eu vou tentar trazer para vocês, então, uma medida de dispersão dos dados, e eu vou mostrá-la para vocês também visualmente. Imagine que eu faço o seguinte.
Lembra que eu falei que essa setinha era para vocês imaginarem as pessoas chegando na sala, parando na parede e eu faço risco? Agora eu tenho a régua na parede e eu meço essa diferença. A altura da maior pessoa menos a média. Aí eu vou lá embaixo e pego a altura da menor pessoa menos a média. E eu faço isso para todas as alturas. Vou levar isso ali para o cantinho. Eu coloquei essa fórmula, mas antes de olhar para a fórmula, olhem para a figurinha, tá? Tá vendo? Não, vamos olhar para as duas coisas. Tá vendo x1 menos x barra? X barra, barra horizontal, média. Ou seja, eu pego o primeiro valor, que eu chamei de x1, menos a média, mais o segundo valor menos a média, mais o terceiro valor menos a média. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Ó, a média não é a soma dos valores dividido pelo n total? Aqui eu estou pegando a diferença de cada valor pela média e dividindo pelo n total. É a média da diferença de cada valor para a média. Vou repetir. É a média da diferença de cada valor para a média. Isso é uma medida interessante. Só que tem um problema. x1, olha ali para a barrinha, está acima da média. x2 e x3 também. Só que x4, x5 e x6 estão abaixo. Se eu pegar x1 menos média, dá um número positivo. x4 menos média dá um número negativo. Então, opa, falhou a animação, agora foi, né? Então, isso pode dar aproximadamente zero. Então, não serve para nada. Qual é a solução inicial para isso? Eu elevo cada número ao quadrado para eu contornar esse problema das diferenças positivas e negativas, tá? Aí, sim, eu tenho uma medida que vai me dar um valor coerente e essa medida tem nome. Ela se chama variância. Essa medida, calma, eu coloquei, eu não devia ter apertado aqui, eu já coloco aquela informação que apareceu no slide. Quem piscou perdeu, mas não tem problema. Essa medida, ela é a variância. Ela é o quadrado médio da diferença de cada valor para a média. Bugou um pouco o cérebro? Não tem problema não. Variância não é uma medida que eu vou usar para interpretar. Ela é só uma etapa de cálculo. Mas veja, o primeiro valor menos a média, elevado ao quadrado, é um número positivo. Não importa se o valor menos a média é positivo ou negativo. Então, todos esses números vão dar positivo agora. Não importa quando é um valor acima da média ou um valor abaixo da média. Então, eu somo o quadrado das diferenças e divido pelo total. O nome disso, repito, é variância. Tem um probleminha. A variância, ela é uma medida que, se eu pensar numa população completa, lembra? E eu pegar a medida de todos os indivíduos, eu tenho a variância precisa, perfeita, uau. Só que a gente está sempre falando de coletar uma amostra. E quando eu coleto uma amostra, normalmente eu vou subestimar a variação. Sabe o que acontece? Imagina uma população de 1 milhão de pessoas, seres humanos adultos. E eu quero calcular a altura média e eu não tenho como medir 1 milhão. Então eu vou pegar a medida, sei lá, de 100 pessoas. O problema é que quando eu pegar essas 100 pessoas, mesmo que eu sorteie totalmente ao acaso, minha amostra seja representativa, 100 pessoas de 1 milhão, provavelmente eu não peguei a pessoa mais alta de todas e a mais baixa de todas. Então, quando eu fizer esse cálculo, eu estou subestimando a variação real. Tem alguém no mundo lá fora que eu não medi, que é mais alto do que todos que eu medi ou mais baixo que todos que eu medi. Como eu estou subestimando, eu posso fazer uma correção. Existe uma solução para essa subestimativa. Quem piscou perdeu. Vou voltar. Olha para o slide fixamente. Olha para a fórmula. Eu coloco um n menos 1. Ele é uma coisa meio ridícula, porque é uma coisa boba, mas é muito inteligente. Ó, isso é a fórmula da variância amostral. A variância que a gente calcula. Quando eu mandar um programa calcular a variância, ele usa essa fórmula, com esse n-1. A ideia é a seguinte. Se eu tivesse medido a altura de apenas 5 pessoas, no lugar de eu somar essas diferenças ao quadrado e dividir por 5, eu divido por 4.
então o número fica maior. Ou seja, eu penso, eita, eu não sei qual é a variância real, eu devo estar subestimando. Se eu não dividir por 5 e dividir por 4, então esse número é um pouquinho maior. Então eu inflo um pouquinho, eu chuto um pouquinho para cima esse valor. Só que veja, n-1, esse -1 é uma correção fixa. Se eu tiver calculado uma amostra de 5, realmente 5, dividir por 5 ou dividir por 4 tem um impacto no número. Mas se minha amostra foi de 1.000 pessoas, dividir por 1.000 ou dividir por 999, será que eu vou notar a diferença? Ela deve estar escondida lá numa casa decimal que eu nem vejo. Quando eu arredondar, eu nem vou perceber. Esse n-1, ele é uma correção, digamos, inteligente dentro da sua simplicidade, porque se minha amostra é grande, mal vai fazer diferença. Se minha amostra é pequena, ele vai então aumentar o valor da variância que eu calculei, porque eu sempre acho que eu posso estar subestimando a variância. Poxa, Marcos, que explicação complicada para um mero -1 ali embaixo. Sabe o que vocês fazem com isso? Tentem entender, mas sério, no dia a dia, na prática, não precisa ficar lembrando desse -1. Quando eu tiver no R e mandar o R calcular a medida que a gente vai aprender a seguir, que é o desvio padrão, se eu lembro ou não lembro do -1 é irrelevante. O R vai calcular usando isso e vai tudo funcionar, tá? Então o que eu quero que vocês voltem a pensar? Que eu falei que eu peguei cada diferença, vamos nos ater ao exemplo, porque ele ajuda a gente a nos manter no concreto. É a diferença da pessoa mais alta para a média. É a diferença da segunda pessoa para a média, da terceira pessoa para a média, da quarta, da quinta e da sexta, tá? Como algumas diferenças estão acima e outras estão abaixo, eu elevei as diferenças ao quadrado para que a soma dê um número positivo. E depois eu dividi pelo total de medidas. E isso se chama variância. E a variância ela pode ser interpretada, então, meio grosseiramente, agora que a gente sabe do -1, mas mesmo assim, ela pode grosseiramente ser interpretada como o quadrado médio da diferença de cada valor para a média. Só que aqui a fórmula formal que vai aparecer nos livros de estatística, só que aí eu fico assim, é a diferença média ao quadrado, eu não sei interpretar isso. Não, eu não sei interpretar isso, ninguém sabe. Você quer interpretar algo mais concreto. Eu quero saber o seguinte, se eu pegar em módulo a altura da primeira pessoa menos a média, a altura da segunda menos a média, blá, 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 e calcular a média disso. Isso vai ser intuitivo, não vai? Pois é. Como a variância ela é a medida inicialmente calculada, para a gente resgatar a medida real, eu tiro a raiz quadrada dela. Porque, gente, se a variância é cada medida ao quadrado, quando eu tirar a raiz quadrada, eu volto a ter a minha unidade de medida original. Eu elevei ao quadrado e depois eu tirei a raiz quadrada. Mas por que você elevou ao quadrado no início? Porque assim eu mantenho os números positivos. E aí eu vou ter o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá, é fácil? Depende, o caminho pode ser complexo. Só que, gente, o que importa é a interpretação. Daqui a pouco eu passo para o último slide. A interpretação é que o desvio padrão, bem grosseiramente falando, ele é a média da diferença de cada valor para a média. Agora pensem no exemplo. Eu viro para vocês e falo. Eu entrei na sala de aula, eu medi a altura das pessoas. A altura média foi 1,70 m. Se eu falar o desvio padrão foi 0, vocês sabem, todo mundo tinha a mesma altura. Se eu falar o desvio padrão foi 5 centímetros, aí vocês vão pensar, bom, ele tinha as pessoas na sala, a média foi 1,70 m. A diferença média de cada valor de cada pessoa para 1,70 m foi 5. Aí vocês vão visualizar um cenário no qual pessoas entre 1,65 m, que é 1,70 menos 5 centímetros, e pessoas de até 1,75 m devem compor boa parte da minha amostra, porque a média da diferença de cada altura para a média foi de 5 centímetros.
Agora, se eu viro e falo para vocês, a altura média foi 1,70 m e o desvio padrão foi 50 centímetros, aí vocês vão pensar, caramba, de 1,70 m, o desvio padrão, que é a média da diferença de altura de cada pessoa para a média, foi 50 centímetros. A média menos o desvio dá 1,20 m, a média mais o desvio dá 2,20 m. Isso é uma variação enorme de altura, então devem ter muitas pessoas de alturas diferentes. Veja como é legal o desvio padrão. Ele te fala da média da variação de cada valor para a média. E se você sabe interpretar aquele número, altura em centímetros, temperatura em graus Celsius, e se você tem um pouco de contexto, o valor do desvio padrão em relação à média tem um significado imenso. Aí se eu falo para vocês, olha, durante o verão, nessa cidade, a temperatura média é 30 graus e o desvio padrão é 2. Vocês vão pensar uma coisa. Agora, se eu viro e falo, a temperatura média é 30 graus e o desvio padrão é 8, vocês já vão pensar outra. Porque vocês vão pensar na média de variação dos valores tomados em relação à média. O desvio padrão, então, a gente vai interpretar assim. Eu falo que é grosseiramente falando porque lá na variância tem aquele n-1, mas essa é uma diferença pequena que na interpretação eu posso ignorar. E o desvio padrão, ele dá mais trabalho de interpretar, mas eu diria para vocês que ele só dá mais trabalho de interpretar porque a gente não está acostumado. Todo mundo está acostumado com média e sabe interpretar de uma forma intuitiva. O desvio padrão também é uma média, mas é a média das diferenças para a média. Se a gente bater bastante a cabeça no desvio padrão, figurativamente falando, a gente aprende a interpretá-lo também de forma intuitiva e a gente começa a usá-lo como uma medida muito interessante. Nunca mais na vida de vocês vão trabalhar sério com dados, calculando uma média aritmética e parando nela. Sempre, se eu calculo média, eu tenho que calcular uma medida de variação. Média sozinha é inaceitável. Ela é uma medida muito pobre sozinha. Média e desvio padrão é uma dobradinha maravilhosa. É o feijão com arroz da estatística descritiva, se vocês me permitem usar essa analogia bem brasileira. Média sozinha conta pouco. Média e desvio padrão conta muito. Pode ser outra medida de dispersão? Pode. Variância não é muito boa de interpretar, então normalmente eu não vou usar. Amplitude só fala dos extremos. Desvio padrão normalmente é a sua escolha. Se você usar a média, use junto o desvio padrão. Se você quer contar mais, você pode usar média, desvio padrão e amplitude. Ou média, desvio padrão e valor mínimo e valor máximo. Tá tudo bem. Mas se você usar a média, use desvio padrão. E se você está se informando de algo a partir de uma média aritmética, exija, né, digamos assim, o desvio padrão, porque a média aritmética só te conta um pedaço da história e sozinha ela não te dá um olhar completo sobre essa variável que você está tentando estudar, está tentando conhecer. Beleza? Tem mais. A gente vai falar sobre isso depois. Existem situações onde a média aritmética não é uma boa medida, não é informativa. Aí o desvio padrão vai para o lixo junto dela, porque ele é calculado a partir da própria média, né? E isso a gente vai ver depois. O que a gente vai fazer agora? Próxima aula, vamos para o R. Vamos trabalhar com a média, vamos começar a olhar umas coisas legais no R. Depois a gente volta para os slides e fala das medidas de posição. E aí vocês vão terminar esse bloco tendo na mão dois conjuntinhos de ferramentas que se complementam, porque em algumas situações eu uso uma ou a outra. Um conjuntinho vocês acabaram de aprender, média e desvio padrão. O outro conjuntinho a gente ainda vai aprender, mediana e outras medidas de posição. Beleza? Joinha, joinha? Gente, legal. Vamos seguir para o R, respirem fundo, tomem uma aguinha e a gente volta já com o R aberto para trabalhar mais. Valeu, um abraço e até a próxima aula.